Um, dois, três, gravando. Gaijin Cast. Oi, aqui é a Camila Iwasaki, junto com a Suri Tanaka, mais conhecida por mim como Miyoko, que é minha amiga de infância, nós nos conhecemos há muito tempo. Hoje é o nosso episódio de inauguração e hoje a gente veio falar sobre origens. A gente levantou algumas pautas para os programas. Nem programa, né, gente? É mais uma conversa entre duas descendentes de japoneses. E eu sou terceira geração, Miyoko também, né, Mi? Isso. E a gente levantou uma pauta com várias perguntas para a gente contar um pouco de onde viemos, quem somos e de onde veio essa ideia. Então, Mi, vamos começar com você, que a história é interessante. Eu nasci em 74 aqui em São Paulo. Temos a mesma idade, né? Eu e a Camila, a diferença de alguns dias, um pouco mais de um mês. E eu vim de uma família que realmente manteve as tradições, né? Desde o meu avô até ele falecer, a gente tinha que manter todas as tradições. Tanto que a minha primeira escola foi uma escola japonesa e não a escola de língua portuguesa. Então a gente primeiro tentou ser alfabetizado na língua primeiro japonesa, depois a língua portuguesa. E a gente se conhece desde os 15 anos, eu e a Camila. A gente se Meu Deus. conheceu. Tem algumas décadas aí, né? É melhor não fazer a conta para trás, né, Cá? Não, mas é facinha essa conta. Ela tá redondinha essa conta. Diferente da Miyoko, a minha família acho que se adaptou muito fácil. Não foi fácil, mas muito antes, porque eu sempre achei que a gente tem uma diferença de geração, né? Porque a sua criação é parecida com a dos meus pais, mais do meu pai. Que meu pai aprendeu a falar japonês antes de falar português também. Porque a mãe dele, minha avó, morreu acho que sem falar o português direito, assim. Ela realmente faleceu muito jovem, eu acho, 50 e poucos anos, e ela não falava muito português. Então eu sempre achei que a gente tem essa diferença um pouco da criação por causa disso. Acho que porque também seus pais são uma geração a mais que meus pais, né? Tem uma diferença de quase 10 anos, então eu acho que isso afeta mesmo na adaptação. Meu avô, por parte de mãe, veio muito jovem para o Brasil, com uns 13 anos, aí a gente vai falar isso mais para frente. A minha criação toda, eu sou da Zona Sul, né? Meu pai é o japa mais italiano que eu conheço, que fala mais com a mão e fala alto quando fala, né? Porque foi criado com muito italiano. E eu não, eu já fui também criada mais no ocidental, porque eu fiz só um ano de Nihongaku, para quem não sabe, Nihongaku é a escola japonesa. Fiz com 9 anos e estudava à tarde numa escola. Na minha casa não se fala japonês. Meus avós voltaram a falar japonês com idade, ficaram mais velhos e já estavam mais idosos, eles falavam cada vez menos o português. Então, acho que a grande diferença da criação é essa diferença de idade mesmo, e que meu avô se adaptou muito rápido, ele teve que se adaptar porque ele chegou adolescente para o Brasil, né? Foi para o interior, acho que a sua família também veio do interior, Mi? É interior de São Paulo. A gente até descobriu que você teve uma parte que veio de Birigui também. É uma parte da família, na verdade é isso. É Bilac, Birigui, a minha mãe veio daquela região e meu pai é de Araçatuba. Então, se bobear, os primos lá se encontraram, como a gente falaria aqui, porque a família da minha mãe veio de Birigui e a família do meu pai de. Gente, a cidade até nem mais existe, eu acho. Acho que ele teve até que mudar o RG porque a cidade sumiu. Mas falam que é a região de Jaboticabal. Mas ele veio muito cedo, só que a raiz do meu pai é Ipiranga, a minha mãe, meu avô teve até uma pensão na Liberdade, cada um, vamos lá, agora a gente vai chegar lá na raiz. O lado da minha mãe teve 6 filhos, o lado do meu pai teve 5. Agora, o seu lado, como é que foi, meu? O meu teve muita gente. Nasceram 12 filhos para cada família, são 12. Da família da minha mãe morreu depois de muito tempo. Agora, do meu pai morreu quando nasceu alguns. Mas assim, minha família é muito grande, muito grande. A minha família, a gente tem bastante primo e tal, mas eu acho que nada se compara à sua. Uma coisa que a gente achou bem legal é de ver como foi a vinda dos avós, né? Então me conta, porque tem uma coisa aí com o teu sobrenome que é diferente, né? Que ninguém sabe. São bem particulares as duas histórias. A história da minha mãe, por exemplo, é que os meus avós maternos são primos de primeiro grau. Eles são primos de sangue. Aí eu até brinquei essa semana, fez 20 anos de morte da minha avó, e a gente tentando contar as histórias da família, né? Quais são as histórias que vocês tiveram e tal. Aí um primo meu passou uma foto, e na verdade os bisavós são os mesmos, né? Eles eram primos de primeiro grau. A parte do meu pai, a gente não conhece muito a história da família do meu avô lá no Japão, porque a gente tem que fazer todo um estudo, a gente vai pra lá e tenta conhecer a família, e a gente não encontra históricos da família do meu pai. Então a minha irmã falou que assim, Tanaka é como se fosse Silva, né? Então eu acho que ele trouxe o nome lá que a gente pode até não ser que seja dele.
que não seja Tanaka. Então, essa história é bem curiosa. Então, não sei se a gente for minha origem, de repente meu nome nem é esse. Acho que todo imigrante passou por N coisas para conseguir sair do país ou chegar num país novo, né? Ainda mais tão longe assim. Na minha família também tem alguns casos que eu sei, tá, gente? Porque aí, depois que a gente publicar, você vai ver, vai chegar um monte de tia falando que tá tudo errado. Depois a gente entra com as erratas, porque realmente a gente tentou pegar as informações antes, mas sabe que o ritmo do povo tá meio devagar nessa quarentena. Então, assim, a família do meu pai, que eu saiba, o Iwasaki, que vem do lado dele, na verdade era da minha bisavó, que pelo que eu entendi, era uma família que tinha um pouco mais de posses. Então, como eram só mulheres, a mais velha casou e meu bisavô assumiu o sobrenome para dar continuidade, que é uma coisa que a gente sabe que hoje em dia, tantufas, né? Porque se eu quiser, eu posso pegar o nome da minha bisavó e pôr no meu nome, mas naquela época era muito sério, tanto que o Iwasaki, que segue dessa linha, que eu saiba também, né? O meu irmão é o único neto homem que teve um filho homem que tem esse sobrenome, que é o meu sobrinho hoje. Mas hoje perdeu toda a importância. Para o meu avô, que eu saiba, era importante para ele essa informação, mas com o tempo ele já é falecido, hoje já não tem mais importância, porque minhas primas podem pôr Iwasaki, eu acho que até puseram, e tudo bem, gente, porque primeiro que ninguém é milionário, né? Então, vamos andando e caminhando que eu posso pôr qualquer nome no meu nome. O da minha mãe já foi outro caso. Meu avô, quando veio para o Brasil, ele veio como filho da irmã. Então, ele assumiu o sobrenome do cunhado, que é o Matsuka, que na verdade, então, o sobrenome dele, que era do meu avô mesmo, ele acabou nessa linhagem, na linhagem da minha mãe e tal, porque na época que meus tios, minha mãe nasceram, não podiam ainda fazer, acho que essa transferência de nome, que senão eu tenho certeza que meu avô teria posto o sobrenome que era da família dele, porque ele chegou aqui como filho da irmã e foi para o interior. E ali, minha avó veio do Japão depois de 5 anos, os dois tinham a mesma idade, com 18 ela pegou um navio para vir e casar com meu avô sem conhecer, porque eles eram da mesma região. Aí, como eu falo, Mioca, naquela época a gente tinha o tal do Miai, que hoje ainda as gerações tentam, né, fazer os encontros, tentar achar casamento, mas de um jeito mais liberal. Mas antigamente era assim, olha que foto bonitinha, olha que foto bonitinha, vamos casar os dois, que já se conhecem. Então minha avó veio sem conhecer meu avô, ficaram 64 anos casados, né? Foi quando ele faleceu que acabou mesmo. E foi um casamento muito bacana. Meus avós, eles se gostavam muito. Minha avó era doida pelo meu avô, morria de ciúme. Bonita, né, a história, né? Ah, é bem legal, assim. Meu avô era uma pessoa muito bacana. Ano passado a gente achou foto dele fazendo peça de teatro, ele vestido de mulher. Um cara super bacana. Então, que a tradição da família no final do ano era muito engraçado. Ele fazia um envelope para cada neto. Dependendo da tua idade, você ganhava 5, 10 ou 15 reais. Então, eu sempre estava no meio, porque eu era da idade do meio. E os mais novinhos ganhavam menos dinheiro, mas todo ano ele punha na árvore os envelopinhos. Era um cara... japonês não é daquele muito afetuoso de gesto, né? De abraçar, beijar, mas ele sempre foi muito presente, a nossa família sempre morou muito junto. Como era você com teus avós? É isso também. Eu acho que é importante a gente explicar essa coisa de por que tem que vir como um irmão, né? Um filho. Tinha que sair do Japão em família. Então, assim, o meu avô materno, ele veio o irmão dele como filho deles. Do meu avô e da minha avó. E da parte do meu pai, a minha avó veio grávida do meu tio mais velho. E tanto que ele nasceu dentro do navio. Por isso que eles puderam vir. Acho que isso é importante lembrar, né? Porque é uma coisa que eu não sei se fazia isso com as outras imigrações. Eu acho que não, porque meu avô também teve que vir como filho, porque acho que minha tia-avó não era tão mais velha assim, até acho que eles faziam vista grossa, porque acho que ela não tinha idade para ter um filho de 13. Nem a minha avó, cara. Eu acho que eles faziam meio vista grossa, falar para sua família ali. É que também você tá em outra cultura, até saber se é isso mesmo, porque acho que era para manter. Só pode vir se tiver família, porque senão pode voltar de novo. É um custo, né? Eu tive muito tempo renegando, né, a história e tal, e hoje acho que por causa da idade, sei lá, a gente fica com vontade de lembrar mais e a gente não aproveitou o tempo que estava do lado, né? Porque meu avô era um contador de história, minha avó adorava escrever no diário, os dois escreviam muito, só que assim, pouca gente vai conseguir ler o que eles escreveram. E é uma pena. E talvez seja por isso que veio a nossa vontade, né, Mi? Porque assim, seu pai já é falecido, meus pais estão vivos, mas assim, toda essa história vai indo, porque as pessoas estão envelhecendo. Meus sobrinhos, a minha geração da minha família, a maioria das primas já são todos mestiços. Eu não sou purista
pelo contrário. Só que eu acho que tem um lado da história que a gente perdeu e, graças a Deus, com a tecnologia, a gente vai conseguir recuperar. Hoje, se você entrar lá no site, tem o site, acho que do Memorial do Imigrante, você consegue puxar o caderno e o livro de quando os seus avós chegaram. Você já fez isso? Mas é online isso? É online, você acha histórico, você vê quando o seu avô saiu pela primeira vez, porque o meu avô voltou algumas vezes para o Japão. A família do meu pai e o meu avô eu não tive tanto contato e minha avó paterna faleceu antes de eu nascer. Mas o que eu acho que é isso, que voltou todas essas histórias que a gente lembrava, então ter as nossas que a gente foi lembrando, né, conversando, Seichonoe na vida da gente. Todo japonês tem uma tia, um tio, cada um também alguma vez na vida já foi para Ibiúna, bom dia, muito obrigado. Eu sei que você já foi mais que Trauma de infância. eu só consegui ver, entender depois. Ai, vamos meditar, né? Essa época de quarentena também você vai resgatando. E lá realmente tinha uma coisa muito interessante, né? Nesse acampamento lá de Biúna. Mas quando você tem 11 anos, você tem que tentar separar de menino e menina. Você tem que acordar e já rezar. E nem comer. É uma coisa que é bem diferente, mas o que eu mais lembro é a cerimônia dos antepassados, que isso ficou muito forte. Eu fui só uma vez na minha vida para Ibiúna. Foi uma das coisas que me marcaram. Foi essa cerimônia do antepassado. Todo mundo também tinha um Hotokusan, que é explicando. Você falou. Templozinho, né? É um templozinho. É um templozinho dentro de casa, assim, no tamanho, sei lá, de uma televisão. É, daquela TV pequena que a gente tinha, né, na cozinha. E você vai lá, acende o incenso. Aí você tem também um sininho que você aperta e no dia de comemoração ou de aniversário, ou alguma data comemorativa. Na minha família, assim, a gente tá no meu tio, tá? Que é solteiro e mora na casa que era dos meus avós. A gente leva a flor que minha avó gostava muito, que era girassol. Sempre leva um moti, né? Que é fartura, saúde e tal. E a gente tem umas plaquinhas com o sobrenome, nome das pessoas lá, para lembrar os antepassados. Todo mundo tem, né? E minha avó tinha plaquinha é ótimo, Camila. É no seu nome, gente. É uma coisa, um detalhe que vai ser importante. Quem fala japonês aqui, gente, é a Miyoko, tá? A Miyoko. Eu não sei o nome, na verdade. A gente depois pesquisa. Mas é como se ela representasse aquela alma, né? Daquela pessoa. Então tem o nome dela, a data de morte. E aí quando faz as missas, a gente faz como se estivesse fazendo para essa figura simbólica, né? Eu acho essa parte muito bonita de homenagem, porque eu sou uma pessoa que eu não, por exemplo, eu não vou em cemitério, essas coisas eu nunca curti mesmo. Eu acho que a minha homenagem, se é dessa forma, eu encaro melhor do que ir até um cemitério. Eu sei que tua família tem outra tradição, né, em relação a esse culto, né, aos antepassados. Inclusive a gente tem em casa, tem um butsudan em casa, e a gente sim coloca todos os dias fruta, café, arroz, água, troca todos os dias. A minha mãe troca, né? Porque eu não troco, mas assim, a gente troca, a gente coloca flores. É Senko o nome dele. Senko, isso. Gente, é um verdinho, que em qualquer cerimônia que você vá budista, tal, tem a cerimônia de você ir lá e acender e fazer a sua reverência quando você acende esse incenso. Eu tenho em casa, mesmo sem ter nenhum altar nem nada. Quando eu acendo, é uma hora que eu respiro, penso realmente na minha família, por mais que a gente não ache que você guarda, né? Se a gente carrega tudo isso, sem perceber. Bom, vamos lá. Como seus pais se conheceram, Miyoko? Como eles vieram da mesma região, né, os avós vieram da mesma região, eles acabaram ficando na mesma região no interior de São Paulo, então eles se conhecem desde criança. Eram vizinhos, vizinhos distantes, mas que eram sítios, então eles eram vizinhos. A ponto da minha mãe querer e ficava empurrando a irmã mais velha pro meu pai. Só que ele já estava de olho na sua mãe, hein? Então eles já se conheciam desde criança, tanto que o irmão da minha mãe era melhor amigo do meu pai. Outra diferença minha e da sua família. Eu só tenho meu irmão mais novo. E meu irmão mais novo teve 2 filhos, eu não tenho nenhum filho. Então, provavelmente a minha linhagem vai seguir assim com o Ian e com a Lia. Bom, nós somos em 4. A minha irmã mais velha tem 8 anos de diferença comigo. Então é bastante. Mas é 8, depois são 2 anos, depois são 2, depois são 3 entre eu e meu irmão mais velho. E são 3 mulheres, né? Bastante são 3 mulheres e um homem. O meu é um casal só. Sempre fui eu e meu irmão só. É engraçado que continua. Meu irmão é meu sócio, a gente se dá super bem. Não tem um dia que eu não fale com ele. Eu queria ter tido mais.
Eu acho que ia ser mais divertido. Mas a gente tem bastante prima, minha família é muito feminina, tem muita mulher. Eu acho que para cada 3 tem um homem. De homem só tem, de um lado que são uns 13 primos, sei lá o quê, acho que uns 4, 5 homens, o resto tudo mulher. É muita mulher. Minha família é bem matriarcal, minha avó tinha uma presença muito forte, e a mulherada é tudo pé no peito, né, da minha família. Que quando junta é bem pesado, assim, mas é bom, graças a Deus. Uma coisa que foi muito bonita do meu avô, que ele fez questão que todos estudassem, mas só a minha tia mais velha que realmente não estudou, porque ela ajudou a cuidar dos irmãos, né? Ela tem 10 anos de diferença com a minha mãe. Mas, assim, tem de tudo, graças a Deus. Tem biólogo, tem médico, tem arquiteto. A minha tia que fez ciências sociais, e assim, muita USP, não sei o quê, o pessoal estudou mesmo. Eu achei bem legal. E isso, graças a Deus, seguiu para todo mundo tem a sua carreira, mesmo não trabalhando na área tal, mas tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo bem. O que importa é isso, né? Tá todo mundo saudável de alguma forma. E como é que seus pais se conheceram? Eu acho que foi de balada, viu? Não sei direito os detalhes, mas acho que era a mesma turma, porque não foi uma coisa de infância, mas eles começaram a namorar muito cedo. Minha mãe tinha 16, meu pai tinha 18. Eles estão juntos há mais de 60 anos, sei lá o quê. Namoraram 10 anos, só que foi uma coisa acho que até diferente. Minha mãe casou depois dos 25, me teve com 28, quase 30, mas é que os dois fizeram faculdade. Então, meu pai se formou engenheiro, minha mãe é bióloga, fizeram o que acho que o pessoal fazia, era juntar dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro, e a vida começou dessa forma. Os dois trabalhavam e estudavam muito, então acho que isso que foi o diferente. E, teoricamente, parece que 26 na época para casar não era tão nova, né? Na década já era tarde, né? Foi na década de 70, né? Mas ela já estava trabalhando já. É uma coisa que é bem legal, porque meu avô acho que sempre incentivou trabalho e estudo. Isso é bem legal. A família do meu pai eu já não tive tanto contato, mas meu pai sempre trabalhou também, trabalhou em banco, prestou, acho que fez exército, fez o diabo. E se formou em 5 anos de engenharia, que é raro, né? Mas conseguiu se formar. E aí foi isso, os dois estão juntos até hoje. É muito engraçado ver também como um casal tanto tempo junto, gente, é que ninguém imagina, né, gente? Minha mãe tá com Ficar tudo isso. Minha mãe tá com 70 e pouquinho. Eles vão fazer 60 anos juntos já, daqui a pouco. Nossa Senhora. É isso, eles vão fazer 50 anos de casado daqui a pouco. Acho que tem que... 50. É boda de ouro. Logo mais tem boda de ouro, mas pelo que eu entendi, eles não querem gastar com festa, não. Minha mãe gosta de viajar. Tá certo. Eu fiz a conta agora. Meus pais fariam 50 anos esse ano. Não, eles fariam 50 anos quando meu pai morreu. Meu pai faleceu, já vai fazer 11 anos. Esse ano faz 11. Passa muito rápido, né? Muito e é muito rápido. doido, porque eu te conheço desde que a gente tinha 15. Cada uma foi para um canto. A gente fez a mesma faculdade, mas cada um num ano, né? E cada um decidiu por um curso. Eu fiz rádio e TV, você fez publicidade, se cruzava. Mas eu acho que a gente retomou forte mesmo depois do falecimento do seu pai, que tem uns 10 anos, que foi quando eu separei, que a gente retomou, e é muito doido como a vida, né? E hoje eu não consigo me imaginar sem falar com você, sem encontrar você, é muito doido isso. É muito doido mesmo. E a gente ficou quase 10 anos, sei lá, sem se ver mesmo, assim. Sabia uma da outra, mas a gente não se encontrava. É muito doido, é bem, bem isso. Agora eu queria que você contasse onde você estudava depois do colegial, que você tinha que pôr uniforme. Pra gente que era de fora, como eu, era o máximo essa escola. Era tipo, eles são diferentes. Mega tradicional. E é engraçado porque, assim, quando eu tinha 6 anos, eu também fiz uma escola que era de freiras. E o vestido era muito parecido, o uniforme. Era muito parecido, só que era mais curtinho. Só ficou mais comprida a saia. Era tipo uma jardineirinha, assim. Tinha que usar meia 3/4. Uma fita vermelha, camisa branca, sapatinho preto. Meu, imagina, isso dando objetivo no colegial, eu tinha que usar essa roupa. Saía escondida. E era da rua de trás, né, Cássia? Lembra? Era verdade, você tinha que trocar. Gente, meu Deus. Não, para quem não entende, é que a Mi estudava numa escola que é super tradicional de japonês. E como chamava? Shōhaku. E assim, a maioria das famílias tradicionais tinha filho lá. Se não era lá, era escoteiro no Caramuru. Então,
Ou as duas coisas. Ou que era as da duas minha mãe. coisas. As duas. Você não foi, né? Lobinho, sei lá. Não. Mas eu sou totalmente fora desse meio, assim. Era realmente o pessoal que conhecia. Eu tive amigos que estudaram nessa escola, que são teus amigos também, por isso, que nadavam comigo e faziam. Só que a experiência foi bem bacana, que você foi uma das primeiras pessoas que eu conheço que foi para o Japão, super nova. Então, naquela época já começava aquela coisa de ir pro Japão para trabalhar, né? Ah, os DKSEG, Começou né? Foi o auge, foi o também, começo, né? Foi o começo. 80 para 90, porque eu lembro que minha irmã foi, eu tava com 13 anos, foi 89 que ela foi. Começou um pouquinho antes, 80 e pouco, fui até 90. Só que eu fui fazer intercâmbio. E o intercâmbio deles, você conhece o Japão inteiro. Quanto A tempo você gente ficou, vai Mi? 2 meses. Nossa, é muito tempo. E adolescente, né? Só que, como a gente não tinha grana o suficiente, eu pelo menos, eu fui direto ficar na casa da minha família, em Saga, que é a nossa província. E as outras pessoas que tinham mais grana, eles primeiro passam pelo Havaí para ver a versão americana da Segunda Guerra. Depois eles vão direto para Okinawa, sabe, a versão japonesa da Segunda Guerra. E aí que eu me juntei a eles. Então eu perdi esse caminho, né, de saber como é que foi a visão da Segunda Guerra de ambas as partes. Mas na verdade você foi conhecer a tua família, né? Que é muito doido. Eu fui com 40 anos para o Japão e foi para mim foi uma experiência muito bacana, porque a gente conseguiu, uma das partes da viagem, a gente foi para a região que são dos meus avós paternos, que é Kagawa-ken, próximo, né? Que aí eu fui até pesquisar, porque eu sempre esqueço os nomes, eu sou péssima, que é a região de Shikoku, que são as ilhas. E a gente foi conhecer Naoshima e peguei. Eu já te contei essa história, que no barquinho que você atravessa, você passa uma hora dentro do barco. Tinha um monte de baçanzinha lá, conversando e dava risada, e não sei o que, e é totalmente o oposto do que a gente imagina, e parecia minha avó falando e dando risada, que minha avó era muito escandalosa, mas eu acho, não sei se é real, acho que é por causa da região, que nem quando a gente mora perto de uma cidade mais fria, não sei o que, mas lá é perto do mar, então eu não sei se as pessoas são mais soltas ou mais sem travas. E outra coisa que eu vi, que de manhã quando eu ia caminhar ou andar lá, eu via um monte de odiçãozinho, né, que é odição velhinhos, eles fazendo a ginástica que meu avô fazia toda manhã. Meu avô ficava de regatinha, fazendo polichinelo, dando umas esticadas. Aí tem um nome, né, Mia, que você que sabe. Rádio de rádio, né? Rádio Taiso. Rádio Tyson. Que realmente é importante, acho que nas fábricas eles fazem isso. É meio que para acordar o teu corpo, e meu avô, eu lembro dele, às vezes que eu dormia lá, tal, descia ele lá, se esticando na sala, dando umas esticadas, e eu vi um monte de senhor fazendo isso de manhã. E eu acho que isso também tem a ver com a longevidade do japonês. Eu acho que é esse de você acender teu corpo, é de você ligar e estar conectado e muito próximo da natureza lá. Lá é uma região muito bonita. Se eu pudesse voltar, quando o dólar voltar, quando o ien voltar, a gente, quem sabe, é meu sonho voltar para o Japão para ficar mais tempo, assim, porque foi uma experiência muito bonita para mim, um resgate de uma coisa que eu não reneguei, mas eu nunca fui a fundo e me fez muito bem ter ido para o Japão com meus tios, que eu fui com 2 tios meus, que foi uma viagem maravilhosa. É interessante porque eu fui em 89, né? Era completamente diferente do que é hoje. Eu imagino porque não tinha acontecido tsunami. O que eu percebi na cultura de lá é que eles eram paga-pau pra caramba de americano. Eu ficava chocada. Como a gente ficava em homestay, em casa de família, a gente falava o japonês mais correto do que eles mesmos. Então os pais ficavam admirados com a gente, porque a gente vem de uma tradição, né? E o japonês tem disso, né? Uma coisa, lógico que a gente tem isso no português também, de ser mais coloquial, de ser mais formal, tal. Mas o japonês tem uma coisa muito séria de tratamento para as pessoas, né? De como você tratar quem é mais velho, de quem é casado, de quem não é, de quem é mais novo. E, por exemplo, a minha família já tem um japonês que tem umas palavras que não se falam mais, porque é coisa que eles consideram de pessoal que era do interior, um pessoal que era não menos culto, mas realmente é que não tinha tanta formalidade, tanto que parece que tem umas palavras que eu sei como japonês que não se fala, tipo como fala banheiro, não se fala do jeito que a gente fala, tem um monte de palavras que, como eu aprendi, meu tio que é mais, que eu falo, quando eu fui pro Japão eu só ouvia xi deles, fala baixo, que só grito. Tem muita palavra que ele falou, não, Camila, nem fala mais desse jeito, assim, aqui. E lá mudou muito, né? E mudou, mas realmente, meu, que eu aconselho a juntarmos dinheiro, porque ir para o Japão realmente... voltar. É um lugar incrível. É assim, eu não moraria, tá?
particularmente. Você teve irmã que morou, tenho prima que mora lá, tudo, mas eu sei que eu não conseguiria me adaptar ao país. O país é lindo, tem muitas vantagens, mas também tem muitas coisas que são muito chocantes para minha cabeça. A nossa cultura, porque querendo ou não, acho que aí vem o que a gente está querendo dizer, é que nós somos brasileiras, né? A gente tem o histórico de vida dos nossos avós, tal, mas assim, nós não somos eles, né? A gente já nasceu aqui e convive aqui. E é outra coisa que você tem de diferença com a minha família, porque minha família veio e ficou, né? E você tinha um outro lado, né, da tua família, que a ideia não era ficar, né? Era voltar. Não, é importante dizer isso, porque o meu avô, naquela época da Segunda Guerra, ele acreditava, aquela toda história, né, de que o Japão tinha perdido, não tinha perdido, e eles achavam que ele não tinha perdido. Que para eles o imperador era Deus, praticamente. Era Deus, então, era Deus. Então, o meu avô não deixou ninguém casar aqui. Por isso que toda a família da minha mãe mais velha casou muito tarde. Minha mãe casou tarde, ela me teve com 38. Ela teve a primeira filha com 30 praticamente. Tá bem tarde para a idade dela, né? E aí, o irmão do meu pai, que veio com ele, foi preso. Então, a gente tem uma história bem louca, né? E eu soube que a briga que teve naquela época, quem tá vivo ou que teve relação ainda com quem prendeu, quem matou, não quer falar sobre isso. Pelo que eu sei, por exemplo, do meu lado, a família do meu pai era considerada derrotista, que aceitou que o Japão se rendeu. Na família da minha mãe tem uma ponta, mas acho que é primo do primo, ou marido da minha prima, que não era derrotista e que, quem quiser, uma das dicas é o Corações Sujos, que foi filmado. O filme eu gostei muito do filme, o livro eu achei bem bacana também. Eu acho que tem até nome da minha tia-avó lá, também não sei. Vão chegar minhas tias aí falando, tudo mentira. Acho que na capa do livro também tem alguém da família, mas é isso. Quem teve uma parte da família que não era derrotista, tem um nome, né, mas eu não vou lembrar agora. Eu também não vou saber também. Não fala desse lado. Não fala. Porque realmente foi uma parte mais pesada, que quem puder, veja o filme, que realmente as pessoas não acreditavam e eles achavam que quem acreditava na derrota e na rendição era traidor. Então, tiveram algumas mortes, tiveram algumas perseguições, sim, principalmente acho que na região do Paraná. Então, é bem interessante e eu acho que é isso, é meio tabu na família que teve alguém que fazia parte disso daí. Negócio de honra, japonês tem isso, né? Então, os antigos, né? Os novos já estão meio zoados. Já se converteu, já se converteu. Mi, mas acho que era isso que a gente queria passar nesse primeiro. Uma coisa que a gente teve era a dica, né? Eu acho que então eu vou colar. A minha dica é isso: veja Corações Sujos. O livro é interessante, o filme é bem bacana. Eu vi no cinema. É lindo. Pra gente pega, acho que mais na veia, mas quem não conhece muito, eu acho que é interessante. Porque é tão recente, né? Não é uma coisa tão longe da nossa vida. E aconteceu, foi verdade. E eu queria saber mais até desse lado dos orientais, né, que tiveram aqui no Brasil. Dizem que é isso, o filme inclusive é mais leve do que o livro, né? Porque eu acho que tem coisas que não foram autorizadas a serem contadas. Não, porque eu acho que existe um lado de quem tem isso na família, acha que é meio letra escarlate, eu acho que não gosta de falar, não gosta de comentar, só que eu acho que hoje já não deveria ter mais isso, porque se a pessoa fez tudo o que fez, é porque ele acreditava naquilo realmente. Ele realmente acreditava que o imperador é Deus, como ele ia se render. É difícil. Tanto que eu aprendi, como eu era bem tradicional, a gente tinha que cantar o hino japonês. Eu aprendi, sei lá, com acho que 6 anos eu já sabia cantar o hino japonês. Na escola japonesa mesmo, né? Era de bairro, assim, eu sabia cantar. E todo ano novo tinha que fazer uma festa, um grande evento, cantar o hino, estender a bandeira. Isso década de 70. É 80, né? 80. É, 80. Eu fui criada em colégio católico, a gente sabia que a oração da Santa Júlia, que era a padroeira da escola, não tinha isso de cantar para a bandeira do Brasil também. Acho que teve Dia da Bandeira, até fazia, né, alguma coisa, mas não era todo dia. Imagina todo dia você criar isso, né? São as diferenças. O que a gente quer também trazer aqui são diferenças que a gente está descobrindo conversando e pesquisando. Né? Então são coisas que a gente queria pôr mesmo. Eu acho que para um dia meus sobrinhos ouvirem, os filhos dele ouvirem e saberem de onde venho, porque a gente é um quarto deles, né? É um quarto, não? A gente é metade, vai, porque tem a outro lado da minha cunhada que é uma doideira também, que bisavô é negro, o outro é austríaco, ela é uma mistura só, então imagina o que é a salada de fruta dos meus sobrinhos, que isso é maravilhoso, eu acho lindo. Então, e aí agora, então, pra gente finalizar, qual é a sua dica?
Tá, vamos falar de filme também, que eu acho que fala um pouco do contraste do que eu vivi no Japão. E quando eu assisti esse filme, eu nem tinha me programado para assistir. Se chama Assuntos de Família, de 2018. Eu fiquei chocada com o filme, porque eu não imaginava que existiam pessoas tão pobres no Japão daquele jeito. É muito maluco, né? Não sei se você viu, Ká, mas assim, Não vi. aquilo me chocou de um jeito. Eu falei assim, meu Deus. E é isso que eu te falei. Quando eu fui, era um outro momento no Japão. Agora passaram por várias coisas. Então, esse contraste você consegue ver muito bem, assim, nesse filme. Acho que vale a pena. Cara, eu chorei muito. Eu não sei. Eu vou esperar um período que eu tô menos frágil, né? Para assistir, porque realmente, filme japonês, gente, juro, se não é a doideira, Tokyo Ghoul, essas coisas doidas e fantasiosas, é uma tristeza, né? É uma coisa pesada. Até o filme que é bonito e leve, eu choro. Eu saí com o olho assim todo fechado, de tanto chorar no cinema. Então, são coisas que já tá na natureza. Quando a gente era pequena, a gente ficava procurando lá aquela princesa achar o pai que nunca achava, né? Depois de 300 capítulos, o desenho, a mina nunca achou. Era uma novela que todo mundo tinha que assistir chorar. Gente, mas todo episódio ela correndo atrás não chegava nunca. Dramalhão. É um drama. Mas isso faz a essência mesmo. É que assim, hoje já tá mudando muito o estilo de escrever, né? E parece que tem uns filmes mais jovens agora, até na Netflix, que eu até iria ver. Só que eu também tenho um ladinho para os meus dramas coreanos, né? E depois a gente fala sobre isso. Beleza. Então é isso, Mi. Obrigada. Até o próximo. Até. Gaijin Cast.